nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Felizes estamos por este dia que o Senhor nos concedeu a oportunidade e o privilégio da vida. A oportunidade de podermos nos reunir aqui por mais uma vez com o intuito e o objetivo de adorarmos e bendizermos o seu santo nome. O meu coração está feliz, meu coração está alegre, porque quando nós nos reunimos neste lugar, irmãos, o Senhor, Ele faz questão de se manifestar. E a manifestação dEle, irmãos, diante de qualquer situação que nós possamos estar vivendo, a situação que a vida muitas vezes possa estar nos impondo, a presença dEle, irmãos, faz com que o nosso coração venha exultar de alegria. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24. Assim que o pastor Over nos formulou este convite, eu não sei como acontece com os demais pregadores desta casa, mas a mim me ocorre que todos os textos bíblicos parece que se apagam da minha memória e um brilha, um se acende, e eu não tenho como correr dele, por mais que eu queira, eu quero ir para um lado, eu quero ir para o outro, mas aquele texto ele fica pulsando e falando de forma profunda ao meu coração. E é este texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o versículo de número 13. Capítulo 24, versículo de número 13. Os irmãos encontraram, amém? Amém, irmãos? Amém. Eu vou estar lendo e os irmãos, por favor, acompanhem a leitura para o vosso aprendizado. Naquele mesmo dia, verso de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não conviam que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam,
fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amém, irmãos? Até aqui. Uma leitura um tanto longa, mas também preciosíssima para o nosso coração nesta noite. Eu fico maravilhado todas as vezes que eu leio este texto bíblico, porque este texto ele está dando sequência ao maior relato da história da humanidade, porque este texto ele está dando sequência da narrativa de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Nós vemos aqui que a palavra que nós acabamos de ler diz respeito a 2 discípulos de Jesus que estavam voltando para a sua casa no domingo à tarde, lembrando-se que Jesus havia ressuscitado no domingo pela manhã, e estes homens no domingo à tarde estavam voltando para a sua casa, e voltando para a sua casa, na cidade ou na aldeia de Emaús, eles iam conversando pelo caminho sobre as coisas que sucederam nos últimos dias. E aí nós começamos a olhar para a palavra, irmãos, e começamos a nos lembrar que esses homens, eles tinham vivido um momento da sua vida, que era um momento, na mente deles, um momento tenebroso. Eles tinham vivido desde que Jesus chegou até Jerusalém. Eles tinham vivido um momento de êxtase, um momento de extrema alegria, e dentro de pouco tempo, eles vivem, eu arrisco a dizer, o pior dia da vida deles, no dia em que Jesus ele foi crucificado na cruz. Nós nos lembramos, irmãos, que ainda no capítulo de número, se não me falha a memória, o capítulo de número 19 de Lucas, vai trazer o relato para nós, de que Jesus ele estava chegando em Jerusalém. Haja vista que o livro de Lucas, a partir do capítulo de número 9, o versículo de número 51, Lucas ele vai começar a narrar a subida de Jesus para Jerusalém, para ser crucificado. Jesus ele sabia o que ele iria encontrar em Jerusalém, e desde o momento em que ele começa a falar com os seus discípulos, ele começa a alertá-los que ele iria ser entregue na mão dos homens, que ele iria ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus ele não fala isso apenas por uma vez, nem por 2 vezes, algumas vezes ele fala isso aos seus discípulos. Mas o que nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, no relato bíblico, é que quando Jesus é preso, seus discípulos se esquecem dessa promessa. A visão de Cristo na cruz, ela foi tão aterradora para os discípulos, que eles se esquecem das promessas. Mas voltamos lá para o capítulo 19, irmãos. No capítulo 19, antes de Jesus entrar em Jerusalém, e talvez esses discípulos já estavam com Jesus, porque a festa da Páscoa era uma festa muito importante para os judeus, e vinham gente de terras longínquas, em caravanas, subiam para Jerusalém para celebrarem a festa. Estes homens, eles estavam aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era uma distância até perto. Talvez em 2, 3 horas de viagem eles conseguiriam chegar. E como eles eram discípulos de Jesus, talvez fazendo parte daqueles 70 que foram comissionados para pregarem o Evangelho,
Eles estavam caminhando perto, eles estavam juntos. E talvez fosse um daqueles que estenderam ramos pelo chão, que colocaram suas vestes sobre o jumento, para que Jesus adentrasse em Jerusalém. E a fala dos discípulos de Jesus era: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles glorificavam a Jesus, fazendo-se cumprir uma profecia do Antigo Testamento, que o Redentor de Israel iria adentrar a cidade de Jerusalém montado em um jumento, cria de uma jumenta. Aqueles homens estão felizes, eles estão eufóricos, talvez ainda não compreendendo e entendendo a mensagem de Jesus. E Jesus adentra a cidade. Aqueles homens louvando, engrandecendo o nome do Senhor, por causa do rei que havia chegado. Só que aqueles homens e irmãos ainda não haviam entendido a mensagem do Salvador. Dentro de poucos dias, talvez Jesus chegue ali em Jerusalém no domingo. Na quinta-feira, da quarta para a quinta-feira, ele ia ser preso, condenado. Na sexta-feira, ele iria ser crucificado, entregue ao sinédrio, aos líderes dos judeus por um dos seus discípulos, que fazia parte do grupo com quem esses dois discípulos também caminhavam, Judas Iscariotes, que chega ali no horto onde Jesus estava orando, e com um beijo identifica Jesus para que ele fosse preso. Jesus, ele é entregue, ele é julgado pelo sinédrio, ele é julgado por Pilatos, ele é julgado por Herodes e os seus discípulos, irmãos. Todos eles fogem, saem de perto, temem pela sua própria vida, mas alguns deles ficam acompanhando de longe para verem o que iria acontecer. E dentro do coração não acreditando no que eles estavam vendo. Eles olhavam e pensavam, arrazoavam no seu coração: por que isso está acontecendo? Não era isso que nós estávamos esperando. Não era isso que nós queríamos ver. Nós queríamos ver algo diferente se cumprindo. Agora nós estamos vendo nosso Senhor sendo entregue. Jesus é açoitado, irmãos, e Jesus é levado até a cruz do Calvário, é pregado como um malfeitor, ele é pregado como um assassino, como um ladrão ali na cruz do Calvário. E para a surpresa dos seus discípulos, irmãos, na sexta-feira, ao cair da tarde, Jesus morre na cruz. Esses discípulos talvez estavam acompanhando tudo, irmãos. Eles estavam acompanhando tudo. Só que eles ficam em Jerusalém no dia de sábado. Por quê, irmãos? Porque o sábado para os judeus é um dia preciosíssimo. E eles não podem caminhar no sábado mais do que 800 metros, porque senão eles estão rompendo, quebrando uma lei. O sábado começa nas 6 horas da sexta-feira e vai até às 6 horas do sábado para os judeus. E aqueles homens, eles ficam em Jerusalém, talvez vivendo o pior dia da vida deles, porque toda a esperança que eles tinham no coração, tudo aquilo que eles haviam pensado, tudo aquilo que eles haviam imaginado na sua mente havia se perdido. A esperança se esvaiu. E eles ficam ali em Jerusalém, juntamente com os outros discípulos, talvez arrazoando um com o outro, perguntando um ao outro do porquê que aquilo havia acontecido. O dia de sábado se passa, acaba o sábado, mas no entanto é muito tarde para eles voltarem para a sua casa. Eles permanecem em Jerusalém. Mas quando, irmãos, é no domingo pela manhã, talvez o horário que aqueles homens tinham planejado para voltarem para suas casas, irmãos, porque tudo que eles queriam, tudo que eles almejavam no coração deles, era voltar
para casa. E não é assim muitas vezes que acontece conosco? Quando nós estamos vivendo uma situação muito ruim, quando nós estamos vivendo uma situação aterradora, tudo que nós queremos, irmãos, é voltar para o nosso aconchego. Tudo que nós queremos é voltar para o lugar que muitas vezes nós enxergamos que é um lugar de segurança. Muitas vezes tudo que nós queremos é mudar de ambiente. Aqueles homens estavam dentro de um ambiente que no coração deles era um ambiente de desesperança. Eles não tinham mais esperança. Eles não se lembravam mais das palavras que Jesus havia falado. O sentimento deles era um sentimento de morte e de um sonho que tinha se esvaído. Mas, no entanto, irmãos, estes mesmos homens, eles relatam que algumas mulheres que foram ao túmulo pela manhã, elas disseram que tiveram um encontro com anjos, e esses anjos trouxeram uma mensagem maravilhosa para essas mulheres, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Mas só que sabe o que o Evangelho diz acerca disso, irmãos? Que eles não creram. Eles até se maravilharam disso, daquilo que eles escutaram. Mas, no entanto, aquilo não reavivou a fé no coração daqueles homens. Vai Pedro, levanta João, vai até o sepulcro, vê realmente que o corpo não estava lá. Volta, traz o relato para eles. Mas, no entanto, irmãos, a cena da cruz, ela foi tão forte à vista daqueles homens, que somente o relato de pessoas que estavam próximas, e eram pessoas confiáveis, não foi suficiente, irmãos, para que eles mudassem, para que eles virassem a chavinha dentro da cabeça deles, e viessem a crer novamente no Cristo Todo-Poderoso. Esses homens, eles começam a voltar para casa, já no final da tarde, porque as notícias estavam acontecendo, a conversa estava acontecendo, mas, no entanto, eles resolvem voltar para casa, ainda incrédulos acerca do que havia acontecido. Eles estão no caminho. Capítulo de número 24, vai nos dizer que eles estavam de caminho para a aldeia, e iam conversando acerca de todas essas coisas que, em resumo, nós acabamos de relatar, as coisas que haviam acontecido em Jerusalém. E nessa conversa, irmãos, que eles tinham, eles conversavam e discutiam, ou seja, eles faziam indagações um ao outro, eles perguntavam talvez um ao outro por que aquilo havia acontecido, por que aquela situação havia se dado, por que a esperança deles tinha se esvaído. Irmãos, quantas vezes isso se aplica a nós, diante das situações que muitas vezes nós enfrentamos na vida? Porque, queridos, eu não sei se o falso evangelho que está sendo pregado aí fora já te convenceu a tal ponto de você achar que, estando com Cristo, caminhando com Cristo, nenhum mal chegará à tua vida, ou você não passará por situações difíceis ou situações de tribulações. Eu não sei se você tem aberto o seu coração para esse tipo de evangelho, para esse tipo de palavra, porque o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou, irmãos, é um evangelho que diz que neste mundo, irmãos, nós sofreremos, que neste mundo nós passaremos por situações adversas, que neste mundo nós passaremos por situações difíceis. Jesus, em João, no capítulo de número 16, e no versículo de número 31, depois de estar com os 12, com os 11, porque Judas já havia saído da sala, eles estavam com eles ali no cenáculo, e ele começou a explicar para eles o que aconteceria a eles depois que Jesus os deixasse.
E eram notícias, irmãos, que talvez não fossem as notícias que eu e você queríamos ouvir. E não era o que os discípulos queriam ouvir. Mas, no entanto, quando Jesus ele termina de dar essas notícias, que eles sofreriam perseguições, que o mundo os odiaria, que o mundo os perseguiria, Jesus ele vai dizer assim: eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Jesus não estava querendo trazer terror. Jesus não estava querendo trazer tristeza. Jesus ele estava querendo derramar a sua paz no coração dos seus discípulos. E a paz que Jesus dá, irmãos, não é qualquer paz, não é a paz que o mundo oferece, simplesmente como a ausência de guerras, não. A paz que o Senhor Jesus dá a mim e a você é a paz que excede todo o entendimento. Jesus ele falou: eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Cristo concede, irmãos, é aquela paz que mesmo que esteja em guerra, mesmo que esteja em luta e em tribulações, você está triunfando e caminhando em direção a Ele, porque você é bom? Não, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. E aí Jesus continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez, irmãos, muitos de nós aqui estejamos em uma situação que o pastor Jefferson acabou de citar. Talvez esteja tudo bem, conta bancária em dia, carro bom, casa boa, família todos com saúde. Isso é bênção de Deus, irmãos. Mas há muitos também que estão passando por tantas aflições, por tantas lutas, por tantas tribulações, mas tenha paz no seu coração e tenha bom ânimo também, porque a mensagem que Jesus ele traz para mim e para a tua vida é que se Ele vence, nós estando com Ele, nós vencemos também. Essa é a verdade intrínseca do Evangelho de Jesus Cristo. E, irmãos, dentro da tribulação, dentro da luta, não é proibido que muitas vezes nós façamos perguntas. Não é proibido que nós venhamos indagar a Deus o porquê da situação que nós estamos passando. Não. A Bíblia não nos proíbe de perguntar, de indagar, de questionar. A Bíblia nos proíbe de murmurar. Porque na indagação nós perguntamos a Deus o porquê aquilo está acontecendo, querendo ter um entendimento acerca da situação. Na murmuração não, irmãos. Na murmuração nós começamos a culpar a Deus pela situação que nós estamos vivendo. E foi a murmuração que deixou homens e mulheres que saíram de 20 anos para cima do deserto, lá do Egito, morrerem no deserto por causa da murmuração. Então esses homens entre si, eles perguntavam, questionavam o porquê daquela situação. E quando eles estão perguntando e questionando, irmãos, a palavra nos diz que o próprio Jesus se aproxima daqueles homens. Irmãos, aqui eu posso contemplar e ver, irmãos, a misericórdia de Deus manifesta sobre a vida destes homens e também manifesta sobre a minha e sobre a tua vida nesta noite. Em que situação que esses homens estavam, irmãos? Entristecidos, cabisbaixos, por causa da cena da sexta-feira. Mas, irmãos, a sexta-feira já havia passado. Eles estavam no domingo à tarde. E no domingo à tarde, Deus já tinha dado uma novidade preciosa para a vida deles. Mas porque eles tinham abaixado a cabeça e se entristecido, eles não podiam ver. Eles não podiam enxergar. Entenda
que o próprio Jesus começa a caminhar com ele. O Cristo ressurreto estava ao lado deles, caminhando junto e escutando a conversa. Eu não sei se você está sentindo, se você está percebendo, mesmo que esteja em situações difíceis, e talvez essas situações difíceis estão fazendo com que você não veja, mas tenha uma certeza de uma coisa na sua vida nesta noite, através desta palavra: Jesus não te abandona em momento algum. Ainda que você não esteja vendo, Ele está do teu lado. Ainda que você não perceba, Ele está te ouvindo. Ainda que as suas palavras são plenos questionamentos, Ele está prestando atenção ao que você está falando. Ele deixou essa promessa. Sim ou não? Ele deixou esta promessa: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco só nos momentos bons, irmãos? Não. Só nos momentos ruins? Também não. É todos os dias. Em todos os momentos Ele está ao nosso lado. E Ele estava lá, caminhando com aqueles homens, e eles sem perceber. Então, Jesus pergunta a eles: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E aí a Bíblia fala, irmãos, que eles pararam, entristecidos. Eles vinham ali, irmãos, caminhando, andando, indagando um ao outro, perguntando o porquê que aconteceu, por que foi dessa forma, por que a nossa esperança se foi. Mas quando Jesus pergunta a eles: que é isso que vos preocupa e de que vocês estão tratando? Parece que uma flecha atingiu o coração daqueles homens, de tal forma que eles pararam. E parece que a cena da sexta-feira acende de novo na mente daqueles homens, e a tristeza toma conta do coração. Cristo está nos chamando nesta noite, irmãos, para que nós venhamos deixar no passado aquilo que ficou lá no passado. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós estamos presos a situações que nos constrangeram, presos a situações que muitas vezes abalaram o nosso coração. Sim, eu não vou desmerecer a situação, mas estamos presos lá e deixando de viver as maravilhas que o Senhor está revelando aqui. E o Senhor, Ele quer se revelar a mim e você, irmãos, de uma maneira poderosa e especial, mas Ele não poderá fazê-lo, irmãos, se nós ficarmos presos no passado. Esses homens estavam presos, e me chama a atenção, irmãos, o motivo de eles pararem entristecidos. E sabe por que eles pararam, irmãos? Eles pararam porque eles iam falar acerca da morte. Quem fala acerca de morte não caminha. Quem vive na morte, irmãos, não caminha. Mas ele para, ele estaciona em uma situação, em um momento. E muitas vezes você vai conversar com a pessoa traz de tona de novo aquela situação que viveu, aquele trauma. Ela traz à tona: por que me fizeram isso, por que me fizeram aquilo, por que levantaram uma calúnia, porque falaram mal da minha família, e aquilo fica trazendo no seu coração uma situação de morte, e a pessoa não consegue caminhar. Eles param entristecidos, e eles começam então a relatar para Jesus. Um homem chamado Cleopas responde: és o único porventura que tem estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles estão falando de morte. E a morte, irmãos, ela estava tão vívida no coração daqueles homens, que eles começam a contar a história para Jesus, e eles não ficam apenas na situação da morte,
Eles vão falar: será que você não está sabendo? Será que você mora sozinho? Será que você está em Jerusalém e ninguém te contou? E Jesus é incrível, irmãos, porque Jesus fala assim: mas o que aconteceu? Jesus, ele provoca aqueles homens. Jesus quer que aqueles homens coloquem aquilo que está dentro do coração deles, que eles coloquem aquilo para fora, que eles falem. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, se não me falha a memória, o versículo de número 7, irmãos, que as nossas angústias, que as nossas ansiedades, que as nossas tribulações nós devemos colocar diante da presença do Senhor em oração, em súplica e com ação de graça. Muitas vezes nós nos lamuriamos para um, nos lamuriamos para outro e ficamos revivendo aquela situação dia após dia, ficamos remoendo aquela situação. Cristo quer te dar a plena libertação dessa situação de morte, para que você volte a viver e a caminhar. Jesus, ele ouve o relato daqueles homens, eles dizendo: você não conheceu Jesus, o Nazareno, um profeta verdadeiro, poderoso em obras, poderoso em palavras? Aquilo que Jesus fez, irmãos, aquilo que Jesus falou, a vida de Jesus estava intrinsecamente impregnada na mente daqueles homens. Ele não esquecia do que Jesus fez, do que Jesus falou, das suas palavras, das suas ações, eles não se esqueciam. Só que a cena do Calvário estava vívida na mente deles. Então eles contam a história para Jesus. E o que mais nos chama a atenção, irmãos, que quando eles falam que Jesus foi condenado à morte, que crucificaram a Jesus, eles trazem à tona aquilo que estava dentro do coração deles. No versículo de número 21, irmãos, diz assim, ó: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Jesus pregou, Jesus ensinou, falou acerca das coisas concernentes ao reino dos céus, mas aqueles homens estavam esperando um redentor de Israel como um rei Messias, que viria restaurar Israel do jugo de Roma. Eles não estavam olhando para aquilo que é eterno, eles estavam olhando para aquilo que é temporal. E quando, irmãos, nós passamos a viver a vida cristã, olhando simplesmente para aquilo que é temporal, nós vamos nos frustrar. Nós vamos, em algum momento da vida, perder a nossa fé e perder as nossas esperanças. Estes homens haviam perdido a esperança. E eles contam todo o relato que nós discorremos aqui acerca das mulheres, que foram até o sepulcro, viram visão de anjo, receberam a notícia preciosa do Evangelho, que ele não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. Escutam o relato dos discípulos, que realmente o corpo não estava lá, mas a tristeza não saía do coração, e Jesus estava caminhando com eles. E Jesus estava caminhando com eles. Talvez, se fosse eu ou você, na precipitação do nosso coração, nós já nos apresentaríamos, né? Rapaz, será que vocês não estão me vendo? Sou eu. Sou Jesus, ó, ressuscitei, não estou morto não. Mas, irmão, Jesus, ele tinha uma lição preciosa para ensinar para aqueles homens. Jesus, ele diz assim a eles: honestos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Irmãos, como
é precioso e glorioso ouvir acerca da palavra de Deus. Todas as vezes que eu me coloco a ler a palavra e a meditar na palavra de Deus, irmãos, ali na minha casa, muitas vezes fazendo o meu devocional, é difícil o dia em que as lágrimas elas não correm no meu rosto conforme eu vou lendo o texto bíblico, porque aquilo é alimento para a minha alma, é alimento para o meu coração. Que coisa preciosa é você ler. Mais precioso ainda, irmãos, é quando alguém erudito ou que conhece da palavra de Deus começa a falar aos nossos ouvidos as coisas que concernem ao reino de Deus. O nosso coração também se enche de alegria. Mas o pregador que estava ali naquele final de tarde, irmãos, andando com aqueles homens, não era qualquer pregador. O pregador era bom ou não, irmãos? Ele era o melhor. Ele era a própria palavra. Ele começou a expor o texto. Ele começou a destrinchar o texto. Entende, irmãos, que aqueles homens teriam que andar praticamente por 3 horas para chegar até a sua aldeia. E eu imagino, irmãos, que conforme Jesus começou a expor as Escrituras, e a Bíblia nos diz que ele começa por Moisés, e ele vai destrinchando as Escrituras, passando pelo Pentateuco, passando pelos profetas, alguns versículos à frente, vai nos dizer que ele também faz a leitura dos Salmos. Eu imagino que aquele passo, que talvez tivesse um passo largo, um passo de um pouco de pressa, para chegar em casa, começa a ficar um pouco mais devagar, começa a ficar um pouco mais lento. Estes mesmos discípulos, eles vão dizer que conforme Cristo começou a expor as Escrituras, o coração deles começou a arder, mas no entanto eles ainda não conseguiam enxergá-lo, não conseguiam vê-lo. Irmãos, como é importante estar no caminho com o Senhor, e à medida que nós estamos no caminho, o Senhor ele vai se revelando a nós. O Senhor só se revela a mim e a você, irmãos, quando nós estamos caminhando com Ele. Não há outra forma, não há outra maneira de Cristo se revelar ao meu e ao teu coração, a não ser que nós dispomos tempo e momento para caminhar com Ele. Há alguns que dizem, não, se essa situação for resolvida, eu caminho com Ele. Se Ele abençoar a minha vida, eu caminho com Ele. Se Ele me libertar de tal ação, eu caminho com Ele. Não, o Senhor Ele quer te ver caminhando com Ele hoje, para que à medida do tempo que você está caminhando, Ele está se revelando. Quer ver a revelação de Deus? Caminha com Ele. Não foi assim com Abraão. Deus falou para Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus revelou a terra? Não. Falou para Abraão, vai, anda de um extremo até o outro extremo. E aos poucos, irmãos, Deus ele foi se revelando de forma preciosa a Abraão. Deus ele quer se revelar a mim e a você, de forma poderosa e preciosa. Mas as revelações de Deus, irmãos, elas não são entregues de uma vez só. Não. Não. Ele se revela de forma gradativa. É de forma gradativa que ele vai se revelando. Ele começa por Moisés. E ele discorre por todas as Escrituras. Irmãos, como é importante. Como é importante nós estarmos num momento como este, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus ele tem para nós, o direcionamento que Deus ele tem para as nossas vidas. Porque, irmãos, louvar é muito bom, cantar é muito bom, mas no entanto o que nutre a nossa alma, irmãos, o que nutre o nosso coração, o que faz com que um coração abatido, entristecido, uma cabeça baixa, levantar-se de novo e se aquecer, é só a exposição da palavra de Deus aos nossos corações, porque a palavra é vida. E Jesus expunha a palavra, e expondo a palavra, começa a mudar a situação. Aqueles homens começam a mudar a sua visão,
começam a ver de forma diferente, irmãos, porque a profecia também é muito boa, mas não há nada como a palavra. A palavra é firme, a palavra é eterna, a palavra é preciosa, ela não volta vazia. Esses homens, eles escutam a palavra, e aquela conversa, irmãos, traz alegria ao seu coração. Sabe aquele momento da vida, aquela sexta-feira muitas vezes que você passou, aquele dia de cruz que foi aterrador sobre a sua vida, esse dia, ele só vai ficar para trás na tua vida, na minha vida, a partir do momento que nós passarmos a ouvir o que o Senhor no caminho, Ele está nos dizendo. Porque, irmãos, o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. O Senhor, Ele se revela de forma preciosa. Ele só se revela a quem Ele quer. É isso que o texto me mostra, pastor, depois da ressurreição. Depois da ressurreição de Jesus, Ele até chegou perto das pessoas. As pessoas não o reconhecem por si próprias, só o reconhecem no momento em que Ele se revela. E a intenção do Senhor, irmãos, é se revelar a mim e a você. É se revelar a mim e a você. O Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer se revelar a você. Mas deixe aquilo que ficou na sexta-feira, porque no domingo de manhã tem notícia boa chegando para a sua vida. Aliás, esse é o motivo de nós estarmos aqui, nesta noite, onde nós iremos nos assentar e participar do pão e do vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus, relatando exatamente que Ele subiu à cruz, morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. As palavras trazem alento. As palavras fazem o coração queimar. A esperança havia se ido. A situação da vida havia levado aqueles homens a desesperanças, mas conforme a palavra foi sendo ministrada, o coração se abraseia de novo daqueles homens. E a situação em que eles estavam vivendo muda. Até que eles chegaram ao seu destino. E aqui eu acho muito interessante, irmãos, porque há pessoas que até querem Jesus no caminho juntamente com elas, mas não querem Jesus participando do seu destino. Até querem Jesus no caminho para concluir uma faculdade, até querem Jesus no caminho para conseguir um bom casamento, até querem Jesus para alcançar algum tipo de bênção nessa vida. Mas depois que alcançam aquilo que Jesus pode dar, não querem mais Jesus participando das suas vidas. Aqueles homens não, irmãos, o coração queimando. Jesus, Ele finge que vai mais adiante, demonstrando a sua graça sobre a vida daqueles homens. E eles começam a constranger a Jesus. Eles começam a constrangê-lo para que ele ficasse, porque a noite já estava alta, o caminho havia sido muito longo, e agora eles queriam que aquele varão que havia se aproximado deles, aquele homem tão poderoso em palavras, aquele homem que tinha roubado a sua atenção durante todo o caminho, irmãos, escutar o sermão de 1 hora, muitas vezes nós até conseguimos, mas talvez o sermão de Jesus durou 3 horas, e aqueles homens atentamente escutando, atentamente ouvindo. Paulo, em um certo episódio, quando o homem cai da janela, Paulo, ele passa a noite pregando, e muitas pessoas ali estavam ouvindo, porque a palavra estava sendo exposta. E quantas vezes nós não nos cansamos, né, pastor Jefferson, de ouvir, de escutar. Parecemos muitas vezes aquele povo que estava no deserto. Ah, de novo esse maná, já está trazendo enfastio para as nossas almas. Nós queremos um outro tipo de comida. Ei, irmãos, outro tipo de comida não vai nos dar a vida eterna, é só a palavra de Deus. Esses homens convidam Jesus.
E Jesus, ele entra dentro da casa deles, irmãos. E então eu creio que quando eles chegam dentro da casa deles, juntamente com Jesus, eles começam a arrumar ali uma refeição para que pudessem comer e descansar da jornada. E geralmente, irmãos, dentro da cultura judaica, o anfitrião da casa, o dono da casa, era aquele que servia a mesa, era aquele que partia o pão, era aquele que dava graças, mas no entanto, depois que a mesa estava posta, depois que a mesa estava preparada, a Bíblia nos diz que Jesus, ele tomou o pão. Ei, irmãos, enquanto Jesus está no caminho, ele é apenas um convidado. Mas, no entanto, quando ele adentra a nossa casa, irmãos, quando ele adentra o nosso coração, ele não é mais um convidado, ele é o dono. Jesus, ele não aceita outra posição que não seja essa. Jesus não aceita outra posição que não seja essa. Nós não podemos ter um coração dividido, mas nós temos que ter um coração totalmente entregue. Não foi assim que Jesus falou com aquela igreja de Laodiceia? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus, quando ele entra, ele é dono, irmãos. E a partir do momento que Jesus, ele pega o pão, ele começa a orar dando graças. Eu fico imaginando, pastor Jefferson, como que escamas caindo dos olhos daqueles homens. E eles então puderam olhar aqueles olhos tão tenros, irmãos, aqueles olhos tão preciosos, puderam mirar aquele rosto de Jesus e puderam reconhecê-lo. Eles puderam ver o que aquelas mulheres haviam recebido como notícia. Eles puderam ver o que os discípulos, quando foram no túmulo, não viram, porque o túmulo estava vazio. Mas eles estavam olhando para o Jesus ressurreto, porque Jesus se manifesta através da sua palavra. Mas então Jesus, ele se faz ver aqueles homens. E então Jesus desaparece da presença daqueles homens. Jesus some diante dos olhos deles. E então um olha para o outro. E eu fico imaginando, irmãos, uma situação que há 3 horas atrás aqueles homens estavam tristes, aqueles homens estavam cabisbaixos, com o seu coração sem esperança nenhuma. Agora aqueles homens estão saltitando de alegria, com o coração queimando e testemunhando um para o outro. Porventura o nosso coração não estava ardendo, conforme ele ia expondo para nós outros as Escrituras? Sabe, irmãos, hoje de manhã eu estava meditando nessa palavra, e o Espírito Santo me levava a pensar de quantos de nós que domingo a domingo estamos aqui, pastor Jefferson, participamos do louvor, participamos muitas vezes dos departamentos da igreja, já acostumamos a viver essa vida de comunhão com os irmãos, temos aqui amigos, muitas vezes até parentes, e nos acostumamos com este ambiente. Mas o Espírito Santo levava o meu coração a perguntar: mas quantos que estão aqui e que o coração não queima mais? O coração não arde mais em brasa. E sabe quando nós sabemos, irmãos, que o nosso coração não está mais ardendo em brasa? Quando aquele primeiro ímpeto, quando aquele primeiro amor que acendeu nos nossos corações, quando nós conhecemos a Jesus e começamos a caminhar com Ele, quando isso vai morrendo, e a vida cristã se torna uma coisa tão normal. Estes homens, irmãos, eles caminharam com Jesus durante um bom período do ministério de Jesus. A cena do Calvário tira tudo isto da vida deles, de tal forma que o coração fica sem esperança.
mas a misericórdia do Senhor os alcança. A palavra de Deus é exposta e o coração daqueles homens volta a arder de novo. Tudo o que eles queriam era voltar para casa. Tudo o que eles queriam era voltar para Emaús. Jesus não vai mais à frente não, está tarde. A noite está alta, a estrada é perigosa. Fica aqui, amanhã cedo você vai embora. Mas agora que o coração está queimando, irmãos, e que eles viram Jesus, eles não medem tempo, eles não medem a hora, eles se levantam, e aquele passo lento que os trouxe de volta para Emaús, cheios de melancolia, cheios de tristeza, agora se tornam pés velozes. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão vivendo um momento de morte, como eu já disse, essas pessoas param para contar as suas mazelas, para contar notícias ruins, mas pessoas que estão de posse de boas novas, se levantam e caminham e correm e anunciam aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor, Ele quer a mim e a você nesta noite, com pés velozes, com pés preparados para a proclamação do Evangelho, porque já fora dito e proclamado aqui nesta noite, irmãos, que dentro de pouco tempo, e o Espírito nos faz gemer acerca disso, a natureza geme, e o Espírito também nos faz gemer pela manifestação dos filhos de Deus. Mas é necessário que a igreja tenha o seu coração ardendo para proclamar a mensagem do Evangelho. É necessário que o nosso coração esteja ardendo. Deus incomodava nesta manhã a nossa irmã Camila, ela trouxe aqui o seu relato acerca disso, quando estava meditando na sua casa, o seu coração se queimando, e ela perguntava ao Senhor: Senhor, e o Senhor dizia ao seu coração: sou eu que faço. É o Senhor quem se revela, irmãos. É o Senhor quem se manifesta. É o Senhor quem nos trouxe aqui nesta noite. A sua misericórdia, irmãos, ela é grandiosa. A sua misericórdia, ela é maravilhosa. Ele nos trouxe aqui nesta noite, porque o Senhor, Ele quer mais uma vez, irmãos, trazer à tona ao meu e ao teu coração aquele sentimento de ardor, aquele sentimento de paixão, aquele sentimento de amor por Ele. Estes homens se levantam, irmãos, e rapidamente voltam para Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Quem tem boas notícias não consegue se conter. Quem tem boas notícias não consegue esperar pela manhã. Quem tem boas notícias, irmãos, faz remir o tempo. Aproveita o tempo que tem, prega em tempo, prega em fora de tempo, fala do amor do Senhor, aonde chega. Muitas vezes com quem fala, ele procura uma ocasião, ele procura um momento, ele procura uma palavra, uma situação para falar daquele que morreu, mas ressuscitou para nos dar esperança de vida eterna. Esses homens voltam para Jerusalém com boas novas. E quando eles chegam em Jerusalém, já recebem uma notícia: Jesus apareceu a Simão. Enquanto Jesus desaparece da presença deles, irmãos, Jesus, ele estava visitando Simão Pedro, que também estava com seu coração dilacerado. Simão havia negado o Senhor. Quando seus olhos se encontram com o olho do mestre, o galo canta. Ele se lembra das palavras de Jesus. A Bíblia nos diz que ele chora amargamente e vai-se embora. Mas Jesus também se apresenta a Simão. E Simão agora está no meio dos irmãos contando o seu relato. E eu fico imaginando Cleopas e o seu companheiro aqui, coração ardendo, saltitando, querendo também que chegasse a sua vez, porque eles tinham que também contar o seu testemunho. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida e a sua situação nesta noite. Esta noite, irmãos, é um momento propício para Deus transformar a sua vida e a sua situação.
Deus, Ele quer tirar a melancolia. Deus, Ele quer tirar a tristeza. Deus, Ele quer tirar aquela prisão em que você está, do passado que muitas vezes te machucou. Deus, Ele veio ao teu encontro nesta noite para te dar boas notícias. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Com a autorização do pastor Jefferson, eu sei que o tempo está indo, pastor, mas eu não posso terminar essa ministração sem fazer este convite. Eu quero convidar aqui à frente nesta noite. Isto é profético, irmãos. Eu quero convidar você que está preso a alguma situação que te machucou, a alguma situação que te feriu de tal forma que os seus olhos estão como que tapados, como que fechados, de tal forma que você não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo. Alguém do teu lado está se alegrando, alguém do teu lado está vivendo a plenitude de Deus, alguém do teu lado está vivendo vida abundante, e muitas vezes você até olha e não consegue ver isso. Você está como aqueles 2 discípulos, que haviam recebido o testemunho das mulheres. Nós vimos anjos, a pedra estava removida, e os anjos disseram que ele ressuscitou. E muitas vezes você olha o testemunho que está sendo contado, do que Deus está fazendo na vida das pessoas, e muitas vezes você olha e diz assim: não, com ele pode até acontecer, comigo não. Os discípulos vão lá, olham no túmulo, veem que ele está vazio, somente os lençóis estendidos ali, o lençol da cabeceira dobrado, organizado, voltam relatando isso para esses 2 discípulos, mas eles também não creem. E por quê, irmãos? Porque o coração deles estava preso no dia da sexta-feira, no dia da crucificação. E o Senhor, Ele trazia à tona, irmãos, no meu coração, que há muitas pessoas que estão presas a situações que foram caóticas, que foram desoladoras sobre a sua vida, que trouxeram tristeza, e essa tristeza te amarrou de tal forma que você não está conseguindo caminhar, que você não está conseguindo viver. Você até vem, você até ouve, mas aquilo não surte efeito no seu coração. Esta noite, o Senhor, Ele te trouxe aqui para mudar esta situação, para transformar a situação sobre a sua vida. Eu quero orar com você, e eu quero te convidar para que você venha à frente, para que você venha receber esta oração, para que este dia venha a ser um marco sobre a sua vida de transformação, como foi um marco na vida destes discípulos de transformação, de tal forma que a tristeza saiu, a alegria retornou, e aqueles homens puderam viver de forma plena diante da presença do Senhor. O convite, ele está aberto. Eu quero orar com vocês. Talvez por constrangimento você não quer vir aqui à frente, mas mesmo assim eu quero orar com vocês. Eu quero orar por sua vida, para que o Senhor, Ele venha mudar, aleluia, para que o Senhor, Ele venha transformar a sua caminhada, a sua jornada. Irmãos, Jesus, Ele fez uma promessa na sua palavra, irmãos, e a palavra do Senhor, ela é preciosa